Mas antes de mais nada, eu quero saber de onde veio essa paixão, porque você é do interior de São Paulo, enfim. Conta um pouquinho da sua história até você chegar nessa referência que você é entre os carros clássicos e de contar a história também, não só de carro, você sabe de história de muita coisa, né? Bom, agradecer o convite, sem dúvida que a gente se encontra, já se conhece há anos e tal. Exato. Esse meio de jornalismo automotivo é pequeno, mas é bem bacana sempre encontrar as mesmas pessoas, é bem legal. Bom, na verdade é curioso porque eu costumo brincar, em 77 meus pais compraram um Dodge Charger RT. E foi uma combinação que só saiu em 77, que era o prata Monterrey com o interior vinho e o vinil vinho, né? Em 77 saiu branco com vinho, prata vinho e vinho com vinho, né? Qual que era o do seu pai? Era o prata com vinho. Prata com vinho. E esse carro é curioso que minha mãe dirigiu quando estava grávida e tal. E eu costumo brincar que quando eu saí da maternidade eu parei de chorar só para ouvir o 318 ronronando, né? E a época era o que tinha de mais legal junto com o 302, né? Sim, sim. Eu morava em Rio Claro, né, na época, no interior de São Paulo, e depois a gente mudou para Araraquara, onde eu cresci, né, efetivamente. E morei lá até o comecinho de 2001, daí mudei para cá. Aliás, faz mais tempo que eu moro em São Paulo do que eu morei em Araraquara, né? O tempo passa bem rápido, realmente. Você morou em Araraquara até quando, Benetão? Foi até o comecinho de 2001, final de 2000, né? 2001 a gente mudou para cá, enfim. Então já está aqui há 21 anos. Pois é, 21 anos, sim. E você é de... Eu sou Rio Clarense, nascimento. Não, mas você nasceu que ano? Eu sou de 79. Então empatou, né? Não, tá quase... Não, 21... Você ficou 22 anos lá e 21 anos aqui. O ano que vem você empata. Que em Rio Claro eu ainda morei uns 3 anos, né? Então, então deu mais tempo mesmo em Araraquara. Quer dizer, aqui, né? Do que lá. Sim. Entendi. 3 anos em Rio Claro e 18 em Araraquara. Mas o meu pai gostava muito de carro, ele é engenheiro, né, de civil, construía estrada e tal, então ele teve 3 Passat TS, enfim, ele gostava muito de carro, né? Só coisa boa. Aliás, essa semana com o Jetta GLI, ainda não gravei a matéria, mas eu fiz meio que uma comparação, tipo... Uma comparação. Opa. É a da Mercedes? Não, essa aqui... Essa sempre dá problema, hein? O da Mercedes, aliás, é curioso porque... você ela arruma algumas coisinhas simples, né? Mas um dia eu tava com um carro, pedi pra sintonizar a rádio e tal, e falei, né? Não compreendi. Manualmente aqui, não compreendi. E quando ela manda aquele tutorial na tela? Você procura aí você. Sim. Mas enfim, então meu pai também gostava muito de carro, minha mãe sempre gostou muito de carro, enfim. É bem interessante quando ela tirou a habilitação, o padrinho do meu irmão, né, que era de Araraquara, ele tinha um supermercado e tal, ele tinha uma C14 na época, minha mãe tirou carta, tirou habilitação, né, CNH, e daí ela foi dirigir a C14, né, ela sempre falava... O que é a C14? É o modelo da Chevrolet, saiu a C14, C10, enfim, é uma picape aí realmente clássica demais. Demais. E tem aquele câmbio da Chevrolet que é muito famoso, não só porque na coluna, mas também é um câmbio que ele, de vez em quando, ele dava umas travadas, se não mudasse exatamente na... É engraçado, realmente, né? Mas minha mãe sempre gostou e quando ela tirou a habilitação, ela já foi dirigir a picape. Então tá meio que na família, assim, essa paixão por carros. Entendi. E aí, quando você se deu conta de que você ia fazer isso? Porque, efetivamente, qual que é a sua profissão? Você formou alguma coisa? Na verdade, eu sou formado em Direito, originalmente, porque, na verdade, eu fazia Direito, meu irmão é advogado e tal, mas... eles vão no Largo São Francisco e tal. Ele sempre quis ser advogado, professor e tal, escreveu livros, enfim. Mas ele digamos, o jeito que ele é advogado é como eu sou jornalista automotivo, né? É aquela paixão, né? Enfim, natural por aquilo. E no fim, como morava no interior na época, ele falou, eu sempre quis fazer algo relacionado à comunicação, na verdade. Mas como morava no interior na época, eu não tinha essa ideia de vir para cá, né? Aliás, Rio Claro, aquele interior todo ali, Marília... O que sai de radialista de lá sim. Uma grandeza. Garça. Todos os locutores esportivos praticamente vêm daquela região lá. Sim, né? O Osmar Santos, né? Que é de Osmar Marília. Santos, Ulisses Costa, se eu não me engano, o Fiore Gigliotti também. Teve muita gente boa que veio dessa região aí, que puxa o R. Mas mas é engraçado porque a gente, então, né, fazer direito, que direito é uma área que você tem... um leque de opções muito grande, né? Carreira jurídica, carreira pública. Consultoria. Né? Dá para advogar, enfim, é bem ampla. Mas eu sempre quis fazer algo relacionado à comunicação, publicidade, alguma coisa nesse sentido.
Mas no fim acabei fazendo direito, mas quando eu estava no 3º ano, a gente resolveu mudar para cá. Meu irmão morava aqui sozinho, né? Meus pais já eram separados há alguns anos. E daí minha mãe falou, vamos mudar para São Paulo, que era um plano para a gente ficar junto, nós 3, né? E minha irmã já tinha casado muito cedo e tal. E daí foi engraçado porque mudamos para cá, daí eu falei, pô, vou acabar a faculdade, né? Enfim, não vou largar a faculdade no mês. O 3º ano de faculdade né? Claro, eu larguei também no 6º semestre. Bom. Economia. Mas daí eu acabei o curso de Direito e um pouco tempo depois, na verdade, alguns anos depois, não foi um pouco tempo não, foi alguns anos. Depois que eu já estava na área de jornalismo e tal, eu fiz pós-graduação em jornalismo no Mackenzie. Então daí a minha ligação com o jornalismo surgiu antes, mas daí eu fiz a pós-graduação, enfim, né? O que ensina para um advogado numa pós-graduação de jornalismo? Então, na verdade foi curioso porque eu fiz isso em 2014, acho que foi essa pós-graduação. E era uma pós-graduação voltada a jornalismo contemporâneo, né? Então tinha todos aqueles autores clássicos do jornalismo, né, como base teórica, mas também tinha a parte de redes sociais, que na época era muito menor, né? Sim, mas já era vislumbrando, né? Mas já falava, vai ter isso aqui e tal. Não era uma coisa técnica, mas era uma, né, vai ter no futuro, tem um Instagram que já estava lá, vai crescer mais. O que você leu lá? Adorno, Horkheimer, esses caras chatos? Sim, basicamente aqueles autores mais conhecidos, assim, né, do jornalismo. Mas foi legal também para ter uma base geral das coisas e todos os trabalhos que eu fiz, enfim. E o meu trabalho de encerramento de curso foi sobre a Puma Veículos. Sim, legal. Foi bacana porque a professora, falecida já, mas ela era uma entusiasta. Eu falei, eu quero fazer sobre a Puma Veículos, é meu trabalho. Ela falou, que legal, eu tive um, né? Ela teve um Puma, né? Ela teve um Puma GTE nos anos 70 e tal. Então ela ficou animada, a gente fez o trabalho, foi bem bacana, né? Eu sempre gostei muito de Puma, de fora de série, de modo geral. E a Puma eu sempre achei fantástica a história, porque surgiu lá em Matão, né? Perto da Araraquara e tal. Caminho de Barretos. Sim, não. E toda a história legal deles é que eles começaram lá no Rino Malzone, depois nas pistas, depois a parceria com a Volkswagen, enfim, exportação, né? Tem um pessoal que é louco por Puma na Alemanha, nos Estados Unidos. É o mais bem sucedido. É quase um fora de série que não é fora de série, né? Sim, né? A produção é grande. Não, exatamente. Mas você sabe que depois que eu conheci os carros da Miura, eu gosto muito de Puma, mas a Miura, o acabamento dos carros da Miura era incrível, né? Não, e o que tinha de coisas elétricas para a época. Não, e o trabalho surreal que eles faziam nos carros, né? O neon. O último Miura que falava as frases, né? Sim. Abasteça, coloca o cinto, não sei o que lá. Nem tinha que usar cinto, mas enfim. Exatamente. O Maluf que começou com isso aí em 94, 92, por aí. Sim, tem aquele vídeo eu tinha um professor de cursinho que ele era daqui de São Paulo. E ele tinha um cadete na época, eu sempre lembro das pessoas pelos carros que elas tinham. Isso aí. Eu não decoro o nome, mas o carro eu sei qual era. Não, outro dia eu estava falando com a minha esposa, tinha uma professora que morava no meu prédio, né? A tia Marília, da 4ª série, ela tinha um Corcel 2. Ela tinha um Corcel 2 da 4ª série, quando eu fui morar no prédio em 98, ela tinha um Corcel 2 ainda. Era muito interessante. Eu tinha uma professora no pré-2, chamava Neide, ela tinha um Voyage azul Los Angeles. Fantástico. Lembra daquele azul? Sim. Pô, esse realmente... Esse é... O filho dela, nem sei se sabe, que eu não sei se estão vivos também, enfim. Mas o filho dela não ligava. Eu ficava vendo ela embora com aquele azul Los Angeles. Aquele azul com aquela roda que parece um ralinho, que era a roda do Gol Copa 82. Sim. É isso aí que você falou. A gente lembra mais das pessoas por causa dos carros. Pelo carro, sim. Eu lembro que na Araraquara tinha lá na rua que a gente morava, Avenida Portugal, né? Bem lá no centro. A Dona Yaya, ela tinha um Maverick 4 portas. Porra. Eu não sabia se era 4, 6 ou 8, enfim. Por ser 4 portas deve ser 6, né? Mas tinha os V8 também, né? Tinha V8 4 portas? Sim. Eu cheguei a gravar com um amarelo que era V8 4 portas. E eu lembro que ela andava com aquele carro, enfim, não sei quem comprou esse carro, mas ela cuidava muito bem, sabe assim? Era uma velhinha, ela já devia ter uns 200 anos na época. Quando a gente é mais criança, você olha a pessoa de idade, né? Você não sabe que idade que ela tem. Exatamente. Parece que ela... Você baliza pelos seus avós. Se seus avós forem novos, fudeu. Sim, aparentemente ela tinha bastante idade, mas... enfim, ela era... Conheci minha mãe e tudo, era uma velhinha muito simpática, né? Parecia aquela velhinha que tinha o piu-piu do desenho, né? Mas ela tinha o Maverick, né? Realmente. E qual que era a relação dessa senhora com o Maverick que você
atrelou? Você Eu via ela lembro que- guiando, você via ela... Não, eu via ela guiando, sim, era banco baixo e tal, ela passava na rua assim, com o chapéuzinho. Com o Maverick, daí a minha visão, ela era branco, Maverick, bem legal. Esse carro, espero que esteja preservado até hoje, porque ela cuidava bem na época, Foi um né? V8 4 portas, vale, Nossa, fantástico. vale nós todos aqui dessa sala. É, hoje eu em tava dia. pensando agora se ela fosse igual aquela velhinha da propaganda do Golf, né? Fazer um burnout lá. É,